Bem, pessoal, devido à quarta-feira de cinza e as nossas aulas ser terça e quarta, nós tivemos um pequeno atraso em relação às outras turmas que eu vou tentar sanar agora com essa videoaula. Ela se trata de um assunto que é as demais voltas do círculo trigonométrico. Vejam bem, um exemplo aqui, vamos trabalhar seno 750 graus. Seno 750 graus. Nós sabemos que no círculo trigonométrico, ele está aqui à nossa direita, ele inicia no zero, chega a 90 graus, 180, 270, 360, quando retorna para a origem. Mas a gente sabe que tanto os graus quanto os números, eles são infinitos. Então ele vai continuar. 360 mais 90, nós vamos ter 450 graus. Mais 90, nós vamos ter 540 graus. Mais 90 graus, vamos ter 630 graus. Mais 90 graus, retorna à origem de novo, 720 graus e assim sucessivamente, de forma infinita. Como a gente aqui está querendo seno de 750 graus, quando chegarmos em 720 graus, que é na origem de novo, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de compreender. A gente viu que 720 graus vai estar na origem de novo, coincidindo com os ares 360. A gente sabe também que 750 graus menos 720 são 30 graus. Então, somando esses 720 mais 30, nós vamos ter, coincidindo, os 750 graus junto com 30 graus. Em outras palavras, significa que o seno de 750 graus é igual ao seno de 30 graus. O seno de 750 graus é igual a 130 graus. O que fizemos foi trazer o 750 graus para a primeira volta. E como a gente pode fazer isso com números com graus maiores. Vamos fazer aqui seno de 1000 graus. No caso de 720 graus, 750 graus, a gente deu 2 voltas e completamos mais 30 graus. Na verdade, é apenas um cálculo de divisão, que a gente dividiu 720 por 360, que o resultado dá 2, que significa 2 voltas, e o resto, 30 graus, é justamente o ângulo que a gente precisa. E vamos fazer isso com 1000 graus. 1000 dividido por 360 é igual... Por que 360? Porque uma volta completa é 360 graus. E quando nós fizermos essa divisão, nós vamos ver... dá 2 vezes 360 é 720. 1000 menos 720 dá 280. Ou seja, isso significa que o 2 é a quantidade de voltas que foram dadas, e os 280 graus, que é o resto, é justamente o nosso valor equivalente de graus ao 1000 graus na primeira volta. Então a resposta ficaria dessa forma: seno de 1000 graus é igual a seno de 280 graus. É o mesmo valor. Isso vale tanto para seno, quanto cosseno, quanto para tangente. Porque a gente está tratando
das demais voltas no círculo trigonométrico, que a gente está trazendo a segunda, terceira, quarta volta para a primeira volta. Onde na primeira a gente já tem uma boa noção dos nossos valores dos ângulos, né? Seno, cosseno e tangente. Principalmente quando a gente trata dos ângulos notáveis. Outro fato interessante que a gente pode tratar. Deixa eu apagar aqui. Bom, já que a gente sabe que tem mais de uma volta, a interpretação dos valores ela vai ter uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente tratar seno de x é igual a 1/2. A gente sabe que o seno de x vai ser igual a 1/2 quando o ângulo for 30 graus. Então, a gente tem que x tem que ser igual a 30 graus para que essa equação seja verdadeira. Mas agora a gente sabe que não é apenas na primeira volta que o x vai ser igual a 30 graus para seno do x ser igual a 1/2. Porque 30 graus mais 360 graus, que é uma volta completa, também vai ter o seno de x igual a 1/2. Porque ele vai voltar para o mesmo ponto. Voltar para o mesmo ponto onde está o 30 graus. Então, o conjunto de solução dessa equação ela vai ter um formato diferente. Seria assim. Eu vou colocar em destaque. X é igual a 30 graus, que é o valor do x, mais 360 graus, que é uma volta, vezes k, que é uma constante, e essa constante que vai dizer a quantidade de voltas que vão ser dadas no círculo trigonométrico. Então esse k ele tem que ser no conjunto de números inteiros, tanto positivo ou negativo, que ele vai simbolizar a quantidade de voltas que foram dadas no círculo. Então o formato vai ficar assim: x é igual a 30 graus mais 360 graus vezes k. K pertencendo a z. Explicando de novo, o que eu quero dizer aqui é que para o seno de x ser igual a 1/2, o nosso x tem que ser igual a 30 graus, mas não apenas 30 graus. Porque nos casos de 30 graus mais 360 graus vezes k, todos os casos deles, o seno de x é igual a 1/2. Por exemplo, quando k for zero. Quando k for zero, 0 vezes 360, 0. Então, o x vai ser 30 graus. Quando k for 1, 360 vezes 1, 360 mais 30, 390 graus. E assim sucessivamente. De forma infinita. Tanto com k por valores positivos e negativos, porque k pertence a z. Porém, já vimos a figura dos intervalos. Quando aparece um intervalo, aí a coisa funciona diferente. Por exemplo, o intervalo de 0 a 90 graus. Significa que o nosso conjunto de solução vai estar no primeiro quadrante, entre 0 graus e 90. Nesse caso específico, não vai haver a resposta dessa forma, multiplicando por vários casos, várias constantes, porque a resposta, quando eles dão um intervalo, significa que ele está no primeiro quadrante. E se ele está no primeiro quadrante, só tem um resultado, que vai ser 30 graus. Porém, a gente sabe que a gente não vai trabalhar com graus, a gente vai trabalhar com radianos. Eu utilizei o exemplo com graus,
para uma mais fácil compreensão, porque a gente trabalha com números, a gente já falou sobre os inconvenientes de trabalhar com graus. Então, nessa mesma situação de seno de x é igual a 1/2, o nosso x, para ser uma verdade, seno de x igual a 1/2, nosso x tem que ser igual a π/6. A gente sabe que o nosso 360 graus equivale a 2π radiano. Então, nesse caso vai ficar x é igual a π/6 mais 2π mais 2π, que é 360 graus, vezes o k, que é a nossa constante. Deixa eu dar uma melhorada aqui no nosso layout. X vai ser igual a π/6 mais k, que é a nossa constante. Vamos fazer a comparação aqui da forma que a gente fez com ângulos. 30 graus mais k vezes 360 graus. Então vai ficar π/6 mais k, que é a constante, vezes 2π, onde k tem que pertencer a z. Ok? Dessa forma que nós vamos trabalhar, e vocês vão encontrar tanto em questão de concurso quanto no livro didático de vocês. Bom, isso é tudo por enquanto, espero que tenha sido claro e estou à disposição para tirar dúvidas. Até mais.